Saúdo a todos com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 5, o clamor dos profetas. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, te adorando, louvando o teu nome porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, Deus, o único Deus no céu e na terra. Só o Senhor merece todo louvor e toda adoração. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo. Que o Senhor fale através dos teus profetas, na tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo que pedimos. Amém. A missão do profeta era árdua, difícil, incômoda. O profeta não tinha 13º, não tinha o amparo das leis trabalhistas, não tinha repouso remunerado. O profeta podia ser homem ou mulher, mas geralmente o profeta não era uma pessoa bem-vinda. A missão do profeta era produzir reforma, reavivamento, trazer pessoas e trazer o povo de volta para Deus. Quando o Senhor tentou mudar os rumos da história, trazer um povo que estava no cativeiro por razões políticas e religiosas, escravizados numa terra em que tudo era Deus, menos o Deus verdadeiro, ele usou um método, levantou um profeta. Neste caso foi o profeta Moisés. Deus geralmente levantava um profeta numa hora de crise, apostasia, e a mensagem do profeta era dura, cheia de repreensões. Na história do povo de Deus existiram muitos profetas, entre eles os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois dos 70 anos de cativeiro em Babilônia, vieram então os profetas menores. Nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Quando Deus percebia que o número dos fiéis estava muito reduzido e que a apostasia estava crescendo, Deus levantava um profeta. Deus escolhia tanto homens como mulheres. Na história bíblica vamos encontrar profetisas como Miriam, irmã de Moisés, Débora, no tempo dos juízes, Uda, no tempo do rei Josias, e no Novo Testamento encontramos mulheres que também foram dotadas pelo dom profético, que são Ana e as filhas de Filipe. Quando Jesus estava para nascer, na plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4, verso 4, Deus levantou um profeta poderoso que já tinha sido anunciado 750 anos antes de Cristo nascer. Em Isaías capítulo 40, verso 3, fala de João Batista, a voz que clama no deserto. A vida de João Batista foi curta, direcionada no cumprimento da missão profética, preparar o caminho para a vinda do Messias. Mais tarde, quando Deus queria tirar o evangelho do círculo fechado dos judeus e apresentá-lo ao mundo todo, Deus fez o quê? Levantou um profeta, o profeta Paulo. Queridos, ele se tornou o apóstolo dos gentios. O profeta era um método de Deus para converter o povo, chamar a atenção do povo para a adoração do único Deus verdadeiro. Em todos os grandes acontecimentos da história bíblica, sempre se ergueu altaneira a figura impressionante do profeta. Na parte de domingo, o recorrente chamado à justiça. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, o capítulo 8 e os versos 10 em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Aqui nós lemos: E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. E o verso 17, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei,
que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. O povo de Deus queria ser como todas as outras nações. Queridos, Deus não chamou um povo especial, um povo santo, uma nação santa, para ser como todas as outras nações. Todas as nações tinham um rei, e o povo de Deus também queria ter um rei. Mas o rei do povo de Deus era Deus. Deus determinava o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Era uma teocracia, o governo de Deus. Queridos, a descrição que Deus fez do que seria um rei foi uma descrição negativa, ruim, mas assim mesmo o povo queria um rei. E Deus deu o primeiro rei de Israel, Saul. Saul era um rei não segundo o coração de Deus, mas segundo o coração do povo, aquilo que o povo estava desejando, um rei que aparecesse, um rei que governasse. Aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, e o verso 7, diz assim: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O pedido do povo de um rei foi uma rejeição de Deus como rei. Queridos, o pecado do povo de Deus naquele tempo, que resultou em muita desgraça, em muita apostasia. Os reis de Israel, na maioria, foram reis fracos espiritualmente, que se afastaram de Deus, levaram o povo de Deus à apostasia. Ficou mais do que provado de que o pedido do povo foi realmente uma rejeição de Deus como rei. Nós queremos ser como todas as nações. Queridos, será que hoje, em nossos dias, nós também não estamos querendo ser uma igreja como todas as outras? Será que nós não estamos desejando que a nossa igreja seja popular, que seja uma igreja bem vista por todos? Nós precisamos entender a missão nossa como igreja. Nós não fomos chamados por Deus para ser uma igreja popular ou para ser a maior igreja do mundo. Queridos, nós fomos chamados por Deus para proclamar uma mensagem profética. Está lá em Apocalipse capítulo 10, o plano de Deus, a missão de Deus para a igreja adventista. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10 e nós vemos aqui no verso 11. Aqui diz: e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Nós nascemos como um movimento profético, uma mensagem profética para o mundo todo. Não é uma mensagem popular, não é uma mensagem de paz e amor, é uma mensagem de reavivamento e de reforma. Não podemos sonhar com a ideia de ser uma igreja popular, porque a verdade profética nunca foi popular. A mensagem profética dos 3 anjos, que está em Apocalipse capítulo 14, é impossível que ela se torne popular, porque são mensagens pesadas, são mensagens que dividem, ou você abraça ou você rejeita. A característica do povo de Deus não é a popularidade. A característica do povo de Deus está aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para sermos santos, separados do mundo, não populares. Deus nos chamou para sermos uma geração eleita, escolhida, um sacerdócio real, para anunciar uma mensagem profética de reavivamento, de reforma, que preparará o povo de Deus para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, Amós descreve a sua origem. Abra sua Bíblia em Amós capítulo 7. Ali nós vamos ver no verso 14 e verso 15. Eu não sou profeta, dizia Amós, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Amós foi bastante franco em admitir a sua falta de qualificação para ser um profeta. Queridos,
Deus não precisa de um homem ou de uma mulher qualificados para serem profetas. É Deus quem os qualifica. Deus chama e Deus qualifica. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 25 a 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versos 25 a 29. Aqui nós lemos: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Queridos, Deus escolheu pessoas fracas. Este é o método de Deus. É estranho e surpreendente o método e os recursos que Deus emprega. Com frequência, Deus se vale das coisas débeis e fracas e das crises para realizar seus propósitos e mostrar que Ele é Deus. Para libertar 2 milhões de israelitas do Egito, Deus usou um homem pesado de língua, Moisés, e colocou uma vara na sua mão. Para derrotar o exército midianita, usou Gideão e 300 guerreiros. Para vencer o ameaçador gigante Golias, Deus usou um adolescente, uma funda e uma pedrinha. Para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, Deus usou o lanche de um menino, 5 pães e 2 peixinhos. Para sacudir e invadir o Império Romano com o Evangelho, Jesus escolheu 12 homens iletrados, rudes, galileus, sem nenhuma influência social, nenhum brilho acadêmico, para proclamar a justificação pela fé no século XVI e abalar os alicerces de Roma papal. Jesus usou um homem, Martinho Lutero. Para restaurar a obra das missões mundiais estrangeiras, Jesus usou um desconhecido sapateiro, Guilherme Carey. Para reavivar o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, Jesus escolheu um agricultor sem formação teológica, Guilherme Miller. Para guiar o movimento adventista através do dom profético, Jesus escolheu uma jovem, introvertida, enferma, sem estudo, a mais frágil de todas as frágeis, Ellen White. Deus é assim. Esta é a marca registrada de Deus: usar os fracos e os impotentes, os não qualificados, para realizar a sua obra, porque é Ele quem os qualifica. É Ele que lhes dá o poder para realizar a obra. A misteriosa força do cristianismo nasce exatamente da fraqueza humana, quando ela se une ao poder de Deus. A nação de Israel, nos dias de Amós, desfrutava prestígio e opulência. Foram dias de progresso econômico e expansão nacional. Mas espiritualmente o povo estava apostatado, longe de Deus. E Deus usou o seu método, chamou um profeta. Nós vamos encontrar no livro de Amós alguns dos versos mais conhecidos e mais citados. Eu destaco aqui o verso que está em Amós capítulo 3, o verso 2 e 3. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Deus escolheu Israel e, portanto, deu para Israel uma luz abundante, uma luz especial. Mas Deus também diz: eu cobrarei esta luz, eu os visitarei. E aqui diz o verso 3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, vocês, nação de Israel, vocês poderão andar comigo se não estiverem de acordo com os meus ensinamentos, com os meus mandamentos, com a minha mensagem? Queridos, poderão 2 andarem juntos se não estiverem de acordo? Nós também, hoje, como igreja, recebemos luz abundante. E, queridos, será que Deus diria o mesmo de nós hoje? Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Se você não lê os livros do Espírito de profecia? Se você não segue a luz que está revelada no Antigo e Novo Testamento? Se nós não formos obedientes à luz abundante derramada por Deus sobre nós, nós não poderemos andar com Deus. Porque 2 não podem andar juntos se não estiverem de acordo.
Muitas vezes usamos este verso somente para o julgo desigual, ou seja, casamento do crente com o descrente. Mas aqui está falando do casamento do povo de Deus com Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o marido, a igreja é a noiva. E nós não poderemos andar com Jesus Cristo se não formos obedientes a toda a revelação feita por Deus através dos seus profetas. E um dos versos mais famosos da Bíblia e mais citados está em Amós capítulo 3 e o verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada, Deus não planeja nada aqui nesta terra sem primeiro revelar aquilo que ele irá fazer. Deus expõe diante dos seus servos, os profetas, os planos divinos. E ele exige que os profetas preguem, anunciem para que o povo todo tenha conhecimento dos planos de Deus. Deus não faz nada sem primeiro revelar. Deus cumpriu exatamente o que está aqui em Amós capítulo 3, verso 7, revelando seus planos ao fundar a Igreja Adventista, o maior movimento profético do mundo, queridos. Deus, ao fundar este movimento em 1844, Deus comunicou luz especial através do dom profético, que se revelou na vida de Ellen Gold Harmon, uma jovenzinha de 17 anos, e que depois se casou com Tiago White, o pastor Tiago White. E então ela passou a ser chamada de Ellen Gold White. Ela teve um ministério de 70 anos. 70 anos recebendo mais de 2.000 sonhos e visões, escrevendo mais de 50 livros, queridos, para guiar o povo de Deus nesta última geração. Neste último período da Igreja de Deus na Terra, chamado Igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia vai desde o ano de 1844 até a volta de Jesus. Deus não deixou o seu povo sem o dom profético. Aleluia! Outro texto famosíssimo e muito usado, queridos, está em Amós capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós costumamos usar esta frase de Amós capítulo 4, verso 7, para colocar em folhetos, para colocar em grandes outdoors. Queridos, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Será que estamos realmente dando ouvido a esta mensagem, a esta advertência? Será que você e eu estamos nos preparando para nos encontrarmos com Jesus Cristo na sua segunda vinda? Majestosa, gloriosa, ele virá. Ele disse: eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E no capítulo 5 de Amós, Deus fala do segredo da vida eterna. O segredo da vida eterna no capítulo 5, no verso 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Qual é o segredo? Buscar a Deus de madrugada, de manhã, durante o dia, à noite. Buscai-me e vivei. E no verso 6, buscai ao Senhor e vivei. E no verso 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E no verso 15, aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Estes eram os conselhos de Deus para Israel nos dias de Amós. Este é o conselho de Deus para você, querido amigo, querido irmão. Aborreça o mal e pratique o bem. E a forma como Amós descreve a si mesmo, em Amós capítulo 7, verso 14 e 15, mostra que Deus não aceita o complexo de inferioridade. Não importa de onde você veio, não importa se você é qualificado ou não. Aqui diz Amós 7, verso 14 e 15, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Deus chama, Deus capacita, Deus derrama o Espírito Santo sobre você quando você se propõe a cumprir com a missão de Deus anunciada lá em Apocalipse capítulo 10, verso 11. Importa que profetizes outra vez a muitas nações, a muitos povos. Deus derrama o Espírito Santo sobre você quando você se propõe a cumprir com a missão dada por Deus hoje. Qual é a nossa missão? Está declarada em Apocalipse 10, verso 11. Importa que profetizes outra vez a muitas nações, a muitos povos, nações e línguas. E outro texto impactante do profeta Amós está no capítulo 8 e no verso 11. Este texto mostra que
Nós hoje vivemos num tempo de fartura da palavra de Deus, mas virá um tempo em que a Bíblia não estará tão disponível como está disponível hoje. Hoje, queridos amigos, todos têm Bíblias nas suas casas, fechadas, muitas vezes, empoeiradas, não são lidas, não são estudadas. Mas virá o tempo em que homens correrão de uma parte para outra, buscando a palavra de Deus, e não acharão. Leia comigo, Amós 8 e o verso 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Muitos ficam em casa hoje enquanto existem cultos sendo realizados na igreja. Muitos não assistem à escola sabatina, chegam tarde na igreja, chegam somente para o culto. Outros chegam no final do culto. Queridos, o povo de Deus hoje não valoriza a palavra de Deus. Mas chegará um tempo em que haverá fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. E o verso 12 diz, e irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. O tempo é hoje de ouvir a palavra de Deus. O tempo é hoje de buscar o batismo do Espírito Santo. E o livro de Amós termina no capítulo 9 com uma advertência. Capítulo 9 e o verso 9. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Queridos, Deus está dizendo que chegaria o tempo da sacudidura da nação de Israel. Transportando para os nossos dias, haverá também a sacudidura do povo de Deus. Neste livro, Primeiros Escritos, na página 269, fala sobre a sacudidura do povo de Deus. Vi alguns com forte fé e clamores agonizantes lutar com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade que exprimia sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampava-se-lhes no rosto, grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando se lhes iluminava o semblante com os sinais da aprovação divina. Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus da sua vista e para que seus olhos se volvessem para as trevas que os cercavam e assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar contra ele. Sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. Anjos de Deus tinham o encargo de velar sobre o seu povo, e enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais continuamente agitavam as asas sobre eles a fim de dissipar as densas trevas. Alguns vi eu, não participavam dessa agonia e lutas, pareciam indiferentes e descuidosos. Os anjos de Deus deixavam estes, descuidosos e indiferentes, e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com suas forças todas a fim de resistir aos anjos maus, e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. Queridos, haverá um momento de sacudidura. A palavra de Deus diz que Deus enviará os seus anjos para assistirem àqueles que gemem e se agonizam por causa dos pecados do seu povo. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 9. Aqui em Ezequiel capítulo 9 nós lemos o verso 4. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Muitos na igreja estão tranquilos, confortáveis, acomodados. O selo do Deus vivo será colocado somente sobre aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem dentro da igreja. Queridos, nós vivemos num tempo de Laodiceia, em que a igreja na profecia é descrita como sendo uma igreja morna. Mas Deus tem um fiel remanescente dentro desta igreja. Um fiel remanescente que está suspirando e gemendo por causa das abominações e dos pecados que existem dentro da igreja. Queridos, você é chamado por Deus para ser parte deste fiel remanescente. Não se conforme com a situação espiritual da igreja. Faça parte daqueles 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Aleluia!
Na parte de terça-feira, Miqueias. O nome Miqueias quer dizer quem é como Jeová. Miqueias foi profeta entre os anos de 750 a 722 a.C. Ele é conhecido como o profeta dos pobres. Por isso o verso que está em Miqueias capítulo 6, verso 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. E ele ajudou muito, contribuiu muito com a grande reforma realizada nos dias do rei Ezequias. Do profeta Miqueias, me chama a atenção no capítulo 2, o verso 10. Capítulo 2 de Miqueias, verso 10 diz: Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Às vezes, nós queremos parar de lutar. Nós desanimamos, nós nos assentamos na beira do caminho. E Deus está dizendo: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Você não pode descansar antes de entrar na Nova Jerusalém. Você não pode descansar antes de entrar na terra prometida. E aqui nós lemos em Miqueias, capítulo 3, verso 8. Miqueias diz: Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor. Miqueias tinha certeza de que ele estava possuído pelo Espírito do Senhor. Para quê? Cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O profeta tinha uma missão dura, difícil, que era chamar a atenção do povo, era condenar o pecado, apelar para o arrependimento e a confissão. Por isso diz aqui, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Hoje também, queridos, nós deveremos deixar de pregar mensagens suaves, confortadoras somente, mas deveremos anunciar ao povo que se arrependam. E um texto que poderia ser chamado uma das mais famosas profecias messiânicas está em Miqueias capítulo 5 e o verso 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia de Jesus Cristo, que ele nasceria em Belém. Jesus, ao nascer em Belém, a profecia está dizendo que os dias dele não começaram quando ele nasceu em Belém, ali da Virgem Maria. Não, queridos. Jesus Cristo, ele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Antes da encarnação de Jesus, ele sempre foi Deus eterno, juntamente com o Pai. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse, porque não pode existir Pai se não existir Filho, e não pode existir um Filho sem que exista um Pai. Aquele bebê que nasceu da Virgem Maria, ele é o Criador dos céus e da terra, porque em João capítulo 1, verso 1, 2 e 3, fala que tudo o que foi feito, por ele foi feito. Nada do que foi feito sem ele se fez, e ele é Deus. E no verso 14 de João capítulo 1, verso 14 diz: E o verbo se fez carne. Queridos, este verbo é quem criou todas as coisas. Ele é eterno juntamente com o Pai. E aqui no capítulo 6 de Miqueias, no verso 8, está a missão de Deus para a sua igreja. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? O livro de Miqueias termina no capítulo 7 e no verso 18 e 19, com uma mensagem de esperança, de conforto, de arrependimento e de perdão assegurado por Deus para você. Aqui diz o verso 18, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Este é o significado do nome de Miqueias. Quem é semelhante ao Senhor, que perdoas a iniquidade? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Aleluia! O Senhor não retém a sua ira para sempre. Isto nos conforta, porque sempre depois da escravidão, sempre depois da mensagem dura, pesada, pronunciada pelos profetas, Deus não terminava com a mensagem dura. Ele trazia esperança. Ele acendia uma luz para o povo de Deus ter esperança.
E Deus termina a mensagem do profeta Miqueias dizendo o quê? O Senhor não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na benignidade. Isto me conforta, isso me traz esperança, porque Deus é bondoso, Deus é benigno, Ele se compraz em perdoar e salvar. E agora o verso 19, tornará a apiedar-se de nós. Lembre-se que esta mensagem foi dada para um povo que se afastou de Deus, que desprezou Deus, mas ele continua dizendo, Deus tornará a se apiedar de nós. Assim também é hoje, queridos. A igreja de Laodiceia, a igreja da mornidão, lembre-se, Deus, Ele não retém a sua ira para sempre. Ele tornará a se apiedar de nós. E aqui diz, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Assim foi naquele tempo e assim é hoje. Deus lança os seus pecados e os meus pecados nas profundezas do mar. E deles não se lembra. Aquele que se aproxima de Deus em arrependimento e confissão, Deus se aproximará dele com misericórdia e perdão. Creia nisso. Viva uma vida de confissão diária. Na parte de quarta-feira, Ezequiel. Ezequiel quer dizer aquele que Deus fortalece. Ezequiel foi profeta entre os anos de 593 até o ano 574, antes de Cristo. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Vamos ler. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Queridos, quando nós falamos de Sodoma, o que vem à nossa mente é homossexualismo, é a prostituição, é a promiscuidade. Porém, os pecados de Sodoma vão muito além daquela vida promíscua que eles viviam. Considere a descrição de Ezequiel, capítulo 16, e o verso 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. O foco de Ezequiel aqui foi a injustiça econômica e a falta de cuidado para com os necessitados. Nós temos que reconhecer que este é um pecado que nós nunca associamos aos sodomitas. Aqui diz que o pecado deles foi que nunca amparou o pobre e o necessitado. Deus colocou a falta de misericórdia e de assistência aos necessitados em Sodoma no mesmo pé de igualdade com aqueles pecados de promiscuidade sexual. Queridos, nós precisamos entender quão sério é aos olhos de Deus não estender a mão aos necessitados, não dar assistência às viúvas e aos órfãos. E agora também o que muito me chocou ao ler Ezequiel, capítulo 34, é este retrato de um ministério fracassado. Queridos, o que nós lemos aqui em Ezequiel, capítulo 34, é realmente um ministério que não se importava em cuidar das ovelhas. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 34, e vamos ler os versos 2 em diante. Aqui nós lemos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Queridos, que mensagem pesada contra os pastores dos dias de Ezequiel. Será que esta mensagem diz respeito a você e a mim hoje? Será que nós, como pastores, como líderes espirituais, estamos pensando mais em nós mesmos do que nas necessidades das nossas ovelhas? E o verso 3, comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Pastores que estão pensando somente no salário, na sua subsistência, nos benefícios que devem receber como pastores, como líderes da igreja, mas não se preocupam em alimentar as ovelhas, cuidar das ovelhas. E o verso 4, a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Não existe mais visitação.
As famílias estão morrendo espiritualmente, mas os pastores não visitam? Queridos, nós sabemos que existem pastores que visitam. Nós sabemos que existem pastores segundo o coração de Deus. Mas aqui é uma mensagem que foi dirigida por Deus aos pastores do tempo de Ezequiel. E será que esta mensagem diz respeito aos nossos dias também? Será que você e eu podemos aprender com esta mensagem? Será que nós não curamos as ovelhas doentes? Será que nós não visitamos as ovelhas que deixaram de frequentar a igreja de Deus, a casa de Deus? E o verso 5 diz: assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Verso 6: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Queridos, vamos sair como Jesus Cristo, bom pastor, pelo deserto do pecado, em busca das ovelhas desgarradas. Jesus deixou o céu e nasceu aqui nesta terra, encarnou, tornou-se um de nós. Ele veio em busca da ovelha perdida. E no verso 8 diz: e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Que mensagem dura! Isto diz respeito a mim, que sou pastor, mas isto também diz respeito aos líderes da igreja, aos anciãos da igreja, que também são chamados para apacentar as ovelhas. Queridos, aqui diz o verso 9: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E o verso 11 diz: porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. As ovelhas precisam ser resgatadas. Se você e eu não fizermos a obra, Deus chamará outros para fazerem esta obra. E o verso 23: e levantarei sobre elas um só pastor. Aqui é uma profecia de Jesus Cristo, o sumo pastor, o supremo pastor de todas as ovelhas. Jesus também é o meu pastor. Deus levantaria um pastor que cuidaria de todas as ovelhas. Nós temos que nos inspirar em Jesus Cristo, aquele que deu a vida pelas ovelhas. A parábola que Jesus contou da ovelha perdida diz que o pastor foi em busca da ovelha perdida até encontrá-la. Queridos, ou o pastor encontraria a ovelha perdida, ou ele morreria procurando, porque não existe a cena de um pastor voltando de braços vazios, de mãos vazias. Não, queridos. Ele iria procurar a ovelha perdida até encontrá-la. A mensagem de Deus através do profeta Ezequiel não é somente uma mensagem de reavivamento e reforma na igreja. É também uma mensagem de reavivamento e reforma do ministério. Este grupo seleto, escolhido por Deus, ungido por Deus para guiar, para pregar, para buscar as ovelhas perdidas. Vamos cumprir com a missão que Deus nos deu como pastores. Vamos nos inspirar no supremo pastor que é Jesus Cristo. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Aleluia. Na parte de quinta-feira, Isaías, a mensagem do profeta Isaías começa com uma mensagem característica dos profetas, mensagem dura e pesada. Aqui no capítulo 1 e o verso 3 diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Queridos, até os animais conhecem o seu dono, mas Israel não conhece o seu proprietário, que é Deus. Você e eu, será que estamos reconhecendo a soberania de Deus sobre nós? Nós somos propriedade de Deus. Nos dias do profeta Isaías, a condição espiritual era de apostasia. Aqui diz no verso 5, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, sendo feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Esta é uma descrição trágica da condição espiritual do povo de Deus nos dias de Isaías. E o capítulo 1, verso 13, Deus diz: não tragais,
mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Queridos, o povo naquele tempo queria agradar a Deus com suas festas, com as suas solenidades, mas o coração deles estava longe de Deus. A impiedade prevalecia, a não assistência aos necessitados, a não ajuda aos pobres, às viúvas. Estes pecados de descuido para com os necessitados, o povo de Deus pensava que poderiam ser substituídos por festas solenes, pelas luas novas, pelos sábados. As 7 festas do santuário terrestre eram chamados de 7 sábados cerimoniais. Em Isaías capítulo 1 e o verso 15 diz: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Queridos, a mensagem dada por Deus através do profeta Isaías é muito clara. Como Deus valoriza a bondade, a misericórdia, a justiça. E então, depois de Deus dar este conselho, Deus então diz no verso 18: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, a mensagem de Deus através dos seus profetas sempre é a mesma: fazer justiça aos órfãos, cuidar das causas das viúvas. E seguindo nesta mesma linha, o capítulo 58 de Isaías chama a nossa atenção quando Deus fala do verdadeiro jejum. Verso 1 em diante: clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. E o verso 6 explica: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casas os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Queridos, nós lembramos, quando estamos lendo estas palavras, lembramos das palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 25, que ele disse para os escolhidos: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, eu estive preso, e vocês me ajudaram. As palavras do profeta Isaías encontram um eco naquelas palavras de Jesus de Mateus capítulo 25. E o verso 8 diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando a tua luz brilhará? Quando você abrir a mão aos necessitados e você atender a causa das viúvas, então romperá a tua luz como a alva. E o verso 9: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo. Jugo significa a opressão dos pobres. E aqui diz mais: o estender do dedo e o falar vaidade. E o verso 10: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Será que precisamos de uma mensagem mais clara do que esta, queridos? Eu vejo pessoas criticando muitos irmãos católicos porque eles fazem muita caridade, e eles dizem: eles fazem caridade porque acreditam na salvação pelas obras. Queridos, não poderemos julgar ninguém. Deus é o juiz. Mas na realidade, eles fazem muitas obras. Por quê? A fé sem as obras é morta. Será que nós poderemos ser salvos por uma fé que não produz obras? Jesus disse: a fé sem as obras é morta. Nossa vida deve ser
toda decorada, enfeitada, não de joias, nem de prata, nem de ouro. Nossa vida precisa ser enfeitada, decorada, adornada por boas obras, obras de caridade. Por isso diz aqui o verso 10, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Queridos, aqui está a característica do amor, da misericórdia, da bondade do povo de Deus. E agora o verso 13 e 14 fala do sábado. Queridos, o sábado é importante? Sim, é o dia do Senhor, é o selo do Deus vivo. Porém, a observância do sábado não exclui esta primeira parte de Isaías capítulo 58. Vejam, queridos, o sábado aparece somente no verso 13 e 14. Todos os primeiros 12 versos de Isaías 58 está falando da bondade, do pão para o faminto, do recolher em casa os pobres desterrados e de vestir o nu. A mensagem do sábado, dos versos 13 e 14, só faz sentido quando nossa vida estiver cheia das boas obras de caridade, de amor e misericórdia. O povo de Deus deve ser um povo conhecido pela bondade, pela caridade, pelo amor ao próximo. E, queridos, então todos olharão para a observância do sábado como algo lindo, exatamente como diz aqui em Isaías 58, versos 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. A promessa de Deus não é somente para aqueles que praticam o verso 13 e 14. A promessa de Deus é para aqueles que praticam todo o capítulo 58 de Isaías, queridos. Se assim fizermos, então se cumprirá em você e em mim a bendita promessa de Deus que está em Isaías 60. Isaías 60, verso 1 em diante diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Oh, queridos, esta é a vontade de Deus para você e para mim, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá em ti. Queridos, este é o desafio de Deus para você e para mim. Como igreja de Deus, Deus nos chama para nos espelharmos em Cristo Jesus. Deixe que a luz de Jesus Cristo brilhe sobre você. Levante-se, meu querido irmão, resplandeça, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que a graça do meu Senhor Jesus Cristo esteja com você. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.